Foi presa em flagrante ontem a mãe do suspeito de matar o professor José Acioli da Silva Filho. Ele era professor da Universidade Federal de Alagoas. Ela estava com o celular do professor Acioli e foi autuada por receptação de material roubado e encaminhada para o sistema prisional. Ela permanece presa. O Alberto Lima esteve com o delegado Ronilson Medeiros, direto da delegacia ADHPP, e vai trazer essas informações para a gente. Coloca no ar. O professor da Universidade Federal de Alagoas, José Acioli da Silva Filho, foi assassinado no mês de setembro deste ano, mas o corpo só foi encontrado no dia seguinte após o assassinato na residência em que ele morava, no bairro do Poço, aqui em Maceió. O suspeito foi preso no dia seguinte, um jovem de 22 anos, com quem o professor tinha um relacionamento. Só que agora surgiu uma novidade com relação ao caso. A mãe do namorado do professor, o namorado continua preso, ela foi presa no dia de ontem aqui em Maceió. O delegado Ronilson Medeiros, da delegacia, coordenador da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, explica os motivos dessa prisão. Delegado Ronilson Medeiros, por que a mãe do acusado de ter matado o professor da Universidade Federal de Alagoas ela foi presa? Ela foi presa por receptação, mas a história iniciou porque o professor foi morto e foi identificado alguns objetos que foram subtraídos. Foi subtraído o veículo, uma TV, um micro-ondas e uma bicicleta. O veículo foi recuperado no dia da prisão do acusado e a televisão, a bicicleta e o micro-ondas foram devolvidos pela mãe do acusado dias depois da prisão. Ela veio acompanhada de advogado e entregou os objetos que foram devolvidos para os familiares da vítima. Ocorre que ainda havia o aparelho celular que estava em local incerto. Nisso representamos pela quebra de sigilo telefônico e essa semana a operadora respondeu, indicando que 2 chips foram introduzidos no aparelho e informando os dados cadastrais da pessoa. E para nossa surpresa, os dados cadastrais eram o nome da mãe do acusado, que ela inseriu o chip no dia 17, ou seja, um dia após a prisão do filho dela. E ela poderia muito bem ter entregue o aparelho celular junto com os demais objetos que ela entregou, mas ela ocultou, ou seja, ela estava de má fé. E aí caracteriza o crime de receptação. Ela já está presa? Ela foi autuada em flagrante ontem pela delegada Thalita, foi arbitrado fiança e ela se encontra presa. Hoje haverá audiência de custódia, que ela pode ser liberada, o valor da fiança pode ser reduzido ou até mesmo isenta de fiança e liberada. As investigações permanecem ou já foram concluídas? A investigação do latrocínio, da morte do professor, já encontra-se encerrada e a situação do flagrante por receptação vai ser encaminhada para a delegacia do bairro. Existe a possibilidade de uma outra pessoa ainda estar envolvida nesse crime? A nossa investigação era no intuito de esclarecer se haveria ou participação de mais alguma pessoa. Justamente a gente entendia que o aparelho celular poderia estar com esse suposto participante do latrocínio, mas com essa situação esclarecida, verifica-se que ele agiu sozinho. Muito obrigado ao delegado Ronilson Medeiros por nos receber na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa para falar sobre esse caso. Então, continua presa a mãe do suspeito de ter tirado a vida do professor Acioli. Ele estava em posse do celular. Tem a foto do celular? Coloca a foto do celular, por favor, Poli, para a gente frisar mais uma vez. Depois do crime, o assassino, em posse dos materiais, deixou esse celular, esse aparelho celular com a mãe. A mãe tirou o chip do professor, colocou novos chips, como foi dito pelo delegado. E aí, após um levantamento feito da delegacia e da Polícia Civil, foi constatado e a operadora falou, esse aparelho, porque todo aparelho celular tem um código, é o MEI. Então, é a identidade do celular. Então, pelo MEI, tem como saber se trocaram chip, se colocaram um chip novo, quem está em posse desse novo aparelho, desse aparelho celular, e foi isso que aconteceu. A Polícia Civil, por meio de investigação, entrou em contato com a operadora, que
que confirmou os dados da mãe do suspeito. E aí a polícia foi até o local, né, e acabou fazendo a prisão dela, e ela continua no sistema prisional, né? O aparelho foi recuperado, está em posse da Polícia Civil, né, e agora, né, ela vai passar por audiência de custódia, poderá ser colocada em liberdade ou não, poderá ser arbitrado uma fiança, né, de valor menor ou não. Isso vai depender da Justiça. E a gente continua acompanhando esse caso aqui no nosso programa Impacta.